Olá, alunos do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula remota de física. Vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, né? A gente viu os três princípios da óptica geométrica. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, entendendo como é o processo de formação da imagem dentro da câmara escura. Vamos aqui para a nossa aula. Temos o roteiro da aula de hoje. Conteúdo: câmara escura, né? Seu funcionamento. Material: vídeo, livro didático, página 136. Atividades: leitura do livro, assistir o vídeo e eu estarei deixando alguns exemplos para vocês resolverem, ok? Câmara escura. A gente vai ver que essa formação da imagem ela já foi percebida bem antes, né? O princípio da formação de imagem pela câmara escura, né, o princípio, ou seja, como acontece isso, já foi percebido ou havia sido observado por Aristóteles. Aristóteles, lembrando, ele era o quê? Ele era um filósofo, há mais de 300 anos antes de Cristo. O Aristóteles, ele, ao observar a luz do sol passando entre folhas, ele percebeu como a luz, como os raios de luz que vinham do Sol se propagavam em linha reta e formavam alguns tipos de imagem. Claro que não bem definidas, não bem nítidas, mas ele já observou que ali tinha um princípio a ser estudado. Ao longo dos anos, as técnicas de produção e reprodução de imagens foram aperfeiçoadas. A câmara escura foi precursora das modernas máquinas fotográficas que conhecemos hoje. Assim, para a construção, para a idealização das máquinas fotográficas e, por consequência, das digitais, né, que a gente conhece hoje, tiveram início com o estudo da luz, com o estudo da formação de imagem dentro da câmara escura. Vamos entender como funciona a câmara escura. A câmara escura também funciona em decorrência da propagação retilínea dos raios de luz. Esse aqui é um dos princípios. Ele diz o quê? Que a luz sempre se propaga em linha reta. Assim, a formação de imagem na câmara escura, ela só é possível devido a esse princípio. A câmara escura, ela tem paredes opacas. Lembram lá que a gente estudou os três tipos de meios, que eram transparentes, translúcidos e opacos? Opaco é aquele meio que você não consegue ver do outro lado, ou seja, que ele não permite a passagem do raio de luz. Ela tem um pequeno orifício em uma das paredes. Ela tem um pequeno buraco para entrar a luz, ok? O que é que acontece? A luz proveniente de um objeto, né, que parte de um objeto, passa por esse orifício e forma uma imagem invertida na parede oposta. Ela funciona dessa maneira. O objeto é colocado de frente a ela. A luz que parte do objeto passa pelo orifício e forma a imagem. Vamos observar na imagem. Eu tenho aqui a nossa câmara escura, representado por esse quadrado, e eu tenho aqui um objeto, é uma vela, né? Esse objeto, a luz vai estar batendo nele e vai estar, ó, se propagando em linha reta, passa aqui pelo orifício e entra na câmara escura. Observaram? Essa imagem que vai ser formada, ela vai estar invertida, ou seja, ela vai estar de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, né, como é mais fácil da gente lembrar. Não sei se vocês se recordam, naquela feira que a gente fez ano passado na UESAR, os alunos do segundo ano de 2019, né, no caso, eles fizeram uma câmera escura, onde você entrava dentro e conseguia ver a imagem.
sei se vocês lembram. Aquela câmara escura é essa mesma aqui, ó. A imagem parte dos objetos e forma uma imagem de ponta cabeça. Esse é o mesmo funcionamento do nosso olho. Se vocês pesquisarem aí alguma sobre a formação da imagem no olho humano, ele funciona da mesma forma. A luz que parte dos objetos entra na retina do olho e forma a imagem de ponta cabeça. O nosso cérebro, ele conserta essa imagem, ok? Nosso cérebro funciona como se fosse vamos dizer assim, um software, né, que pega e ajeita essa imagem. Nós temos, ó, alguns pontos importantes aqui para observarmos. Vocês observem que eu tenho aqui um O, né, a letra O. Aqui na imagem eu tenho o I. Aqui eu tenho o P. E aqui eu tenho o D. Cada um tem o seu significado. O tamanho do objeto vai ser representado pela letra O. O tamanho da imagem vai ser representado pela letra I. Aí eu tenho o P. O que é que vai ser o P? É a distância do objeto até quem? Até a câmara escura, até o orifício. E o D é a distância do orifício até a imagem. Nós vamos precisar disso aqui para resolvermos exemplos. Logo, nós vamos estabelecer a relação I sobre O é igual a D sobre P. O que vai ser o I? Tamanho da imagem. O que vai ser o P? Aliás, o D vai ser a distância da imagem até quem? Até o orifício. Olha só. O D é esse aqui, né? Ó, a distância da imagem até o orifício. Nós temos ainda quem? O O. O O vai ser o tamanho do objeto. E o P é a distância do objeto até o orifício. Isso aqui vocês vão ter que sempre estar lembrando. I sobre O é igual a D sobre P. É a nossa fórmula dessa aula, ok? Vamos utilizar ela em exemplos e vai ser bem mais fácil de vocês observar. O exemplo 1, ele diz o seguinte: um objeto de 4 centímetros projeta uma imagem em uma câmara escura, como mostra a figura abaixo. Temos aqui a nossa imagem. Trouxe aqui uma imagem, né, de um objeto qualquer. Eu tenho o tamanho do objeto 4 centímetros. O tamanho da imagem aqui projetada dentro da câmara escura nós não sabemos. A distância do objeto até a câmera, 50 centímetros. E a distância do orifício até a imagem, 20 centímetros. Questão pede: calcule o tamanho da imagem, o valor de I, é isso? Vamos resolver aqui. Primeiro, vamos retirar os dados da questão. Quais são os valores que eu vou precisar? O valor de I eu não sei. Para facilitar, vamos chamar o I de X, né? Para nós podermos calcular ele. O O, que é o tamanho da imagem, aliás, o O, que é o tamanho do objeto, é 4 centímetros. Coloquei aqui, ó. O D, pessoal, ele é a distância da imagem até o orifício. Ele é 20. Coloquei aqui, ó. E o valor de P, que é a distância do objeto até a câmara escura, é 50. Coloquei. Lembrando, como é a nossa fórmula? Lembram aí? I sobre O igual a D sobre P. Substituindo os valores. O I, nós não sabemos, eu chamei de X, né? Que é mais usual. O O é 4, substitui aqui. O D é 20 e o P é 50. Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu multiplico o meio pelos extremos. Sempre que nós estamos multiplicando o meio pelos extremos, eu vou multiplicar primeiro a letra, ou seja, eu vou multiplicar primeiro 50 vezes x. 50 vezes x, eu tenho 50x. 4 vezes 20, eu tenho 80. Então, nós temos 50x é igual a 80. O 50, ele está multiplicando o x. Como é que ele vai passar? Vai passar dividindo. Logo, eu tenho x é igual a 80 dividido por 50. Se nós efetuarmos esse cálculo, façam aí numa calculadora ou mesmo no caderno, não vou fazer para não incompletar mais o vídeo, nós vamos encontrar 1,6. Aí eu observo,
Se todos os dados aqui estão em centímetro, logo é 1,6 centímetro. Foi o que a gente fez. Calculamos o tamanho dessa imagem, essa imagem vai ser 1,6 centímetros. Sabendo o quê? Sabendo o tamanho do objeto, que era 4 centímetros, sabendo qual era a distância dele até a câmara escura e sabendo qual era a distância da imagem até o orifício, ok? Sempre eu tenho que me lembrar disso aqui, ó, de substituir os valores corretamente. Vamos para outro exemplo. O exemplo 2, ele diz o seguinte: observe a figura abaixo e efetue o cálculo para determinar o tamanho do objeto. Observem, no exemplo 1, nós calculamos o tamanho da imagem. Nesse outro, nós vamos ter que calcular o tamanho de quem? Do objeto, que está em frente à câmara escura. Eu tenho aqui, vou observar aqui nossa imagem. Eu tenho aqui como se fosse uma pequena árvore de Natal, é o nosso objeto. Aqui eu tenho a câmera escura, né? Essa imagem mais escura. E eu tenho os valores. O tamanho do objeto eu não sei, né? A questão diz que é um O. Tamanho da imagem aqui, que está de ponta cabeça, é 5 centímetros. Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 40. Vamos retirar os dados da questão. O valor de I. O valor de I é o tamanho da minha imagem. Eu olho lá, é 5 centímetros. O O é o tamanho do objeto. Nós sabemos? Nós não sabemos, é o que nós vamos calcular. Eu chamei de X e coloquei um pontinho de interrogação porque nós vamos calcular. O valor de D. O valor de D é a distância da imagem até o orifício. Eu olho aqui, é 10 centímetros. E o valor de P, que é a distância do objeto até a câmara escura, é 40. Mesma maneira de resolver. Tenho minha fórmula. I sobre O, tamanho da imagem sobre tamanho do objeto, é igual a D sobre P. Quem é o valor de I? 5 centímetros. O O nós não sabemos, chamei de X. O D é 10 e o P é 40. Sempre eu resolvo novamente meio pelos extremos. 10 vezes x, 10x. 5 vezes 40 eu tenho 200. Novamente, o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. 200 dividido por 10, eu tenho quanto? Eu tenho 20 centímetros, ou seja, o tamanho desse objeto é 20 centímetros. Observe que nós utilizamos a mesma fórmula para calcular o tamanho da imagem e depois o tamanho do objeto, ok? Importante é fazer isso aqui, ó, retirar os valores de forma correta. Depois que eu faço isso, aplicar na fórmula é bem simples. Pois bem, nossa aula de hoje era só para isso, para a gente conhecer o funcionamento da câmara escura e resolver alguns exemplos. A gente viu como ela funciona, né? Eu tenho um objeto que ele vai gerar uma imagem de ponta cabeça e aprendemos também a calcular qual o tamanho desse objeto ou o tamanho dessa imagem. Se restar dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente, não é complicado, ok? É só ter atenção. Podem fazer anotações, que é sempre bom para estar fixando o conteúdo. Eu deixei uma atividade lá no Google Sala de Aula. A atividade são 2 exemplos parecidos com esse que eu resolvi no vídeo. Resolvam lá de acordo com as instruções. No mais, era isso, pessoal. Bons estudos, vamos em frente. E até outra oportunidade.